precioso tem sido, né, a gente estudar a crucificação de Jesus, o Calvário. Hoje a gente vai estar vendo dos versículos 29 ao 33, os versículos 29 ao 33, Marcos 15. Eu estava pensando essa semana quão profundo é a crucificação de Jesus, todos esses versículos aqui, toda essa história, quão profundo é, quão impossível é de se cavucar e de chegar. Então cada hora eu começo a estudar, eu já não sei mais para onde ir, qual que é o tópico que eu vou falar, porque tem tanta coisa, cada pasada que você dá nesse solo santo aqui, que é o Calvário, que é Gólgota, é uma verdade nova. Cada grãozinho ali de areia que sai dali é coisa nova, e você fica, como que eu posso expor isso, como que eu posso mostrar essa verdade? E é incansável, né? Eu fico vendo, é incansável. Você vai cavucando, e você não se cansa de cavucar, porque cada verdade que você tira dali, ela te energiza de novo, ela te dá energia, ela te renova. Não é à toa que a crucificação é chamada de sabedoria de Deus. Romanos 11, Paulo fala, profundidade do que? Da riqueza da sabedoria de Deus. Tão profundo. O homem não consegue chegar ao fim ali, é impossível. É assim que eu vejo a crucificação. Enquanto para nós isso daqui é poder, é sabedoria, é salvação, para alguns isso é loucura e é escândalo. Para alguns é até piada a crucificação de Jesus. Estava lembrando, principalmente da cantora Madonna. A cantora Madonna, ela brinca com Jesus, ela brinca com a crucificação de Jesus. Ela faz a crucificação de Jesus uma chacota, assim como vários filmes de Hollywood, vários artistas brincam com a crucificação de Jesus. Isso não é de agora, faz tempo já. Eu não sei se já ouviram falar do grafite de Alexandre. Um grafite, é um desenho antigo achado em Roma, na qual tinha um homem crucificado e a cabeça era do quê? De um asno. Não sei se vocês já viram esse desenho, um grafite muito antigo, é datado do primeiro século, segundo século depois de Cristo. Grafite de Alexandre, achado ali em Roma. Então, nesse desenho, nesse grafite antigo, um homem crucificado e a cabeça dele é de um asno, mostrando que todos que adoram esse asno são asnos. Crucificação é uma asneira. É assim que muitos veem a crucificação de Jesus. E é interessante notar que Marcos e os outros evangelistas, para a crucificação em si de Jesus, que nem Marcos, ele usou 3 palavras: e o crucificaram. Ele não ficou falando do tamanho do prego, do modo da cruz, qual que era o tipo de cruz, como que fizeram, das feridas de Jesus na cruz. 3 palavras para falar da crucificação e mais ou menos 8 versículos para falar da zombaria, do escárnio, da humilhação de Jesus ali na cruz. E esse é o título de hoje: a zombaria no Calvário, o escárnio do Calvário. Eu pensando nisso, né? Por quê? Porque 3 palavras para a crucificação e mais de uns 8 versículos para falar de toda a humilhação, escárnio e zombaria. Isso que a gente vai ver. Eu vou dar aqui 4 motivos. O primeiro é para mostrar quão depravado é o homem, quão assombroso é o pecado na vida do homem. Esse é o primeiro. Porque pessoas de todas as camadas sociais passam e zombam de Jesus e brincam com Jesus. Segundo, para mostrar que a ira de Deus estava sobre Jesus. A gente vai ver isso. É a hora que o Senhor, de acordo com o Antigo Testamento, quando o Senhor entrega alguém para ser condenado, essa nação, essa pessoa, ela é geralmente zombada dos outros. Isso mostra que a ira de Deus estava sobre Jesus. Depois vai ser para mostrar o exemplo, para deixar um exemplo para as pessoas. E o quarto motivo, por que foca tanto na zombaria? Isso que a gente vai ver por último. É que apesar dos homens estarem zombando, rindo, o Senhor estava no seu trono. O que ele fazia? Era ele quem ria.
era ele quem ria. Então é isso que a gente vai estar vendo hoje, a zombaria no Calvário. Se vocês puderem abrir a Bíblia de vocês, Marcos 15, a gente vai começar lendo no versículo 24, estou lendo da NVI. E o crucificaram, dividindo as roupas dele, tiraram sortes para saber com que cada um iria ficar. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, e assim estava escrito na acusação contra ele: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita, outro à sua esquerda, e cumpriu-se a escritura que diz: ele foi contado entre os transgressores. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: ora, você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Versículo 31. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo? Ó Cristo, ó Rei de Israel, desça da cruz para que vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Versículo 33. E houve trevas sobre toda a terra do meio-dia às 3 da tarde. Dividi o estudo em 5 partes. Pretendo passar bem rápido essas 5. Primeiro, a zombaria dos soldados, versículo 24. Segundo, a zombaria dos que passavam, versículos 29 e 30. A zombaria dos líderes religiosos, versículos 31 e 32. A zombaria dos criminosos, versículo 32. E a zombaria do Senhor, versículo 33. Então, começando no versículo 24. Marcos 15, a zombaria dos soldados, diz lá: dividindo as roupas dele, tiraram sorte para saber com que cada um iria ficar. Agora a gente tem visto o escárnio, a zombaria, a humilhação para com Jesus da parte dos soldados. Começou antes, começou dentro de Jerusalém. Dá uma olhadinha em capítulo 15, versículo 16, começando no versículo 16 até o 19. Depois que Pilatos condena Jesus e o entrega à crucificação, agora ele está sob os cuidados dos soldados e começa uma paródia com Jesus. Você é rei. É isso, você é rei, né? Então vem aqui. Então o que eles colocam? Eles jogam um manto sujo sobre ele, que era a capa de um soldado, para zombar, para fazer um escárnio de Jesus. Olha, ser o rei, você precisa do seu manto. Depois colocam uma coroa sobre Jesus, sobre a cabeça dele, mas é uma coroa de espinho. Continuando a paródia, a humilhação. Depois eles dão um cetro para o rei. Você é rei, toma o seu cetro. Mas não é um de marfim, não é um bonito, é um pedaço de pau. Eles tiram esse pau da mão dele e homenageiam ele, saudam ele com paulada na cabeça e cuspe ao invés de beijo. Mas ainda não era o suficiente essa humilhação toda. Não foi o suficiente para eles. Tem mais ainda. Então a gente vê no versículo 24 que diz que tiraram as roupas de Jesus. E era o costume tirar a roupa para ficar como espólio ali para os soldados. Mas muito além disso, era para humilhar, para zombar, deixar o homem nu, ridicularizando ele ali naquela cruz. Lucas 23, que é o relato paralelo, versículo 36 e 37, diz assim: os soldados, se você tiver um pedaço de papel e quiser deixar em Lucas, porque a gente vai estar passando pelos paralelos ali, Lucas 23, versículos 36 e 37, para ver o escárnio da parte dos soldados. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele. Como que eles zombavam? Como que era o escárnio? Oferecendo-lhe vinagre, diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Então eles oferecem, isso aí não é vinagre em si, é uma bebida da época, era a bebida mais comum para eles, era um vinho bem fraco, era um vinho bem podre, que eles bebiam como água, se fosse como água, mas tinha esse álcool, essa substância que queimava, matava as bactérias. Então era uma bebida comum. Você vê Lucas, ele fala assim: aproximando-se de Jesus, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. Por quê? Porque os reis na época, quando eles triunfavam, chegavam no lugar do triunfo, em Roma, eles recebiam a melhor bebida que tinha, o melhor vinho que tinha. Então eles estão falando: você é o rei, toma aqui a sua bebida. Mas não tem nada.
de honra, de glória nisso, é continuar a zombaria com Jesus. E olha o que eles falam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo, salve-se a si mesmo. Mateus diz que eles se assentaram debaixo da cruz de Jesus para cuidar dele. Então você tem esses homens sentados debaixo de Jesus, vendo Jesus crucificado, humilhando ele. Não bastou o que já fizeram dentro de Jerusalém, continua uma zombaria com Jesus, mostrando que o coração desses homens está tão duro como a cruz que Jesus foi crucificado, aquele madeiro, como prego, como martelo. Eles estão crucificando o Rei da Glória e eles querem zombar dele. O que mais que a gente pode fazer para humilhar ele? Vem Jesus como um louco. Crucificação, a cruz é o que? Loucura, Paulo fala. É escândalo para alguns, mas é loucura para outros. E exatamente isso, os gentios vinham como loucura. E para eles Jesus é um louco. Geralmente louco naquela época, a pessoa com problema mental, era zombada, era ridicularizada, porque ela era vista como uma pessoa com espíritos imundos dentro dela. Então é assim que eles veem Jesus. Pode falar, mas eles foram treinados para isso. Eles foram treinados para isso, era o trabalho deles. Bater, maltratar, humilhar. Eles eram ignorantes de Jesus, eram ignorantes. Mas essa ignorância não cancela a culpa deles. Então esse é o primeiro grupo, é os soldados. A zombaria dos soldados. Segundo grupo agora, começando no versículo 29. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: ora, você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Então não bastou os soldados zombarem, ridicularizarem, agora você tem o cidadão comum. Essas são as pessoas comuns. Isso que quer dizer aqui. O texto diz que eles passavam por ali. Lembrando que Gólgota, o Calvário, era fora de Jerusalém e era bem numa estrada o que? Movimentada. Para as pessoas passarem o que? Verem. O que acontece com quem se opõe a Roma. Então, os que passavam, está dizendo aí no texto, diz aí no texto, os que passavam, porque era festa, Páscoa, milhares e milhares e milhares de pessoas se aproximando. Isso gente, é sexta-feira de manhã, é hora do pessoal ir para Jerusalém, matar o cordeiro. Então você tem um monte de gente caminhando para dentro de Jerusalém, e eles passam, e eles estão exatamente o que? Vendo Jesus crucificado. Lucas 23:35 diz assim: o povo ficou observando. O povo ficou observando. Eles passavam e ficavam olhando para Jesus, meio que contemplando Jesus. Mas eles não ficavam só contemplando com compaixão, com misericórdia. Marcos diz, olha o que eles faziam. Ao invés de olhar com compaixão, lançavam-lhe insultos. A palavra grega aí é de blasfêmia. Então, ao invés de olhar para Jesus todo moído, nu na cruz, com um olhar de compaixão, o que eles vomitam insultos sobre Jesus, lançam blasfêmias contra Jesus. Blasfêmia aqui não é o que a gente geralmente entende de blasfemar, é de blasfemar contra Deus, é de se dizer Deus, não. Aqui provavelmente o sentido da palavra são palavras obscenas, palavras de maldade, palavrões, xingando Jesus, é isso que eles estão fazendo. Então eles passam por ali, caminhando para Jerusalém, e o que eles fazem? Eles começam a xingar Jesus. Não só isso, o texto diz, o que eles faziam? Qual que é o gesto deles? Com a cabeça. Isso, meneando, balançando a cabeça, né? É um gesto de ira, de desprezo, de raiva. Se você estiver anotando, Lamentações 2:15. Lamentações 2:15, falando da desgraça de Jerusalém, depois que eles foram destruídos pelos babilônicos. Todos os que cruzam o seu caminho batem palmas, eles zombam e meneiam a cabeça diante da cidade de Jerusalém. Salmo 109:25. Salmo 109:25. Sou motivo de zombaria para os meus acusadores, logo que me veem, meneiam a cabeça. Né? Com raiva, com desprezo. É assim que eles passam. Então eles passam, a família toda, as crianças, que é aquilo? Por que ele está ali? Xingam ele, xingam Jesus, balançam a cabeça. Olha o que eles falam, dizendo: ora! A palavra grega ali seria tipo o sentido bravo, bravo, que faziam com o povo conquistado, com o povo dominado. Você que era tão forte, zombando de Jesus.
Olha lá. Você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Então eles olham para Jesus, eles veem o sofrimento de Jesus, vomitam palavrões sobre ele, lançam insultos sobre ele, balançam a cabeça, ridicularizam ele. E olha o que eles falam do relacionamento de Jesus com o templo. Você que destrói o templo e reedifica em 3 dias. Em nenhum lugar da Bíblia você vê Jesus falando isso. Em nenhum lugar da Bíblia você vai ver Jesus falando isso. Que ele ia destruir aquele templo com as próprias mãos e depois ia reedificar em 3 dias. Em nenhum lugar ele fala isso. O mais próximo que a gente chega é em João 2. João 2, se você puder abrir lá, João 2, versículo 18. Vamos começar no versículo 18. É depois que Jesus faz a primeira condenação do templo. Ele entra no templo, ele chuta tudo. Primeira vez no começo do ministério dele. Após ele condenar o templo, começando no versículo 18. Então os judeus lhe perguntaram, presta atenção nisso, porque depois a gente vai voltar aqui. Que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhe respondeu, destruam. Olha só, terceira pessoa do plural, vocês destruam esse templo, apontando para ele, e eu o levantarei. E o levantar aqui não é de reedificar como construção, mas é de ressurreição. E eu o levantarei em 3 dias. Foi isso que Jesus falou. Ele nunca falou que ele ia destruir aquele templo com as mãos deles e depois reconstruir. Mostrando a depravação desses homens, o que eles faziam com as palavras de Jesus? Distorciam, deturpavam, torciam, rejeitavam as palavras de Jesus. João 8, é muito interessante João 8, se você puder ler essa semana. Começando no versículo 42, e a gente vai entender o porquê que eles deturpavam as palavras de Jesus. Começando no versículo 42, disse-lhe Jesus, se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Versículo 43, por que a minha linguagem não é clara para vocês? Ele pergunta para eles. É isso que a gente está vendo, a linguagem de Jesus não era clara. Eles não entendiam nada que Jesus falava. Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Versículo 46, qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Exatamente. Versículo 44, se não me engano, ele fala, vocês são filhos do diabo. E o diabo é o pai da mentira. Vocês amam a mentira. Vocês odeiam a verdade. Por isso que quando eu falo a verdade, vocês torcem, vocês deturpam a verdade, porque vocês não gostam dela. É isso que eles fazem, é isso que a gente vê. Eles passam por Jesus, eles lançam insulto, mostram a ignorância deles com as palavras de Jesus. E é muito interessante você prestar atenção, que eles estão caminhando em direção a Jerusalém. Toda essa multidão, milhares de pessoas, caminhando para Jerusalém para celebrar a Páscoa. O que é a Páscoa? Misericórdia de Deus sobre eles. Quando eles estavam escravos no Egito, o Senhor demonstrou graça, demonstrou misericórdia, trouxe redenção para eles. Então eles estão indo para Jerusalém para celebrar a misericórdia de Deus na vida deles. Eles passam por Jesus e eles demonstram alguma misericórdia? De jeito nenhum. Nada de misericórdia, nada de compaixão. Essa é a imagem, coloquei aqui, essa é a imagem do homem sem a graça de Deus. As pessoas caminham para as religiões cheias de autojustiça, transbordando de religiosidade, mas odiando a Deus. Olha o que eles falam, versículo 30. Desça da cruz e salve-se a si mesmo. O que eles estão querendo dizer assim, você é tão poderoso de destruir esse templo e depois reconstruir os blocos que tem aqui, porque era realmente magnífico aquele templo. Então eles falam assim, você que é tão poderoso para destruir toda essa construção aqui e depois construí-la de novo, então é muito fácil para você tirar esses preguinhos do seu pulso. Faz isso. É isso que eles estão falando, zombando de Jesus, fazendo de Jesus uma piada. E assim eles mesmos vão cumprindo o Salmo 22, que a gente viu a semana passada. É do justo sofredor. Olha só, Salmo 22, versículos 7 e 8. Caçoam de mim todos os que me veem,
balançando a cabeça, olha lá, igualzinho que fizeram, lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que Ele o livre, já que lhe quer bem. Quão grato a gente deve ser do Senhor ter continuado naquela cruz, não ter descido dela. Então a gente viu os soldados, a gente viu a multidão que passa, as pessoas comuns passando, zombando de Jesus. Agora o outro grupo, o terceiro grupo, os líderes religiosos, versículos 31 e 32. Versículo 31. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. Ó Cristo, ó Rei de Israel, desça da cruz para o que vejamos e creiamos. Esse é o terceiro grupo. Ele diz ali, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei. Esses dois, principalmente esses dois grupos, estão desde o começo do ministério de Jesus tentando matá-lo, tentando uma forma de matar Jesus. Abre lá no capítulo 2 de Marcos, começando no capítulo 2. Versículo 6. Depois que Jesus cura um paralítico. Estavam sentados ali alguns, quem? Mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Capítulo 2, versículo 6. Agora capítulo 3, versículo 22. E os mestres da lei, que haviam descido de Jerusalém, olha lá. E os mestres da lei, que haviam descido de Jerusalém, diziam: ele está com Beelzebu, pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios. Capítulo 8, versículo 31. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Olha lá eles ali. Capítulo 11, versículo 18. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo. Os dois ali, os dois grupos de novo. 11, versículo 27. Chegaram novamente a Jerusalém. Quando Jesus estava passando pelo templo, aproximou-se dele os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e os líderes religiosos. Para quê? Para tentar pegar Jesus. Marcos está querendo mostrar alguma coisa, quando tem essa repetição contínua desses dois grupos. Capítulo 14, versículo 1. Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. O chefe dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matá-lo. Versículo 53, capítulo 14. Levaram Jesus ao sumo sacerdote. Então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos e os mestres da lei. Olha eles lá de novo. Como um bom mestre, ele repete. Um bom professor repete, porque é fácil de esquecer. Então você tem tanta repetição mostrando esses dois grupos juntos. É porque realmente eles ansiavam, eles desejavam ver a morte de Jesus. Era o que eles mais queriam, esses dois aqui. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele. Eles aguardavam tanto, eles nem dormiam de tanta ansiedade para matar Jesus. E agora eles veem Jesus condenado na cruz. O que eles fazem? Eles se deleitam nisso. Se deleitam. Começam a zombar de Jesus. Lucas 23, 35 fala assim: o povo ficou observando e as autoridades, a gente sabe quem são as autoridades, o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam: salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Quanta blasfêmia contra Jesus. E se havia um grupo que devia ser, que precisava ser motivado por compaixão, por misericórdia, por justiça, eram esses dois aqui. Os sacerdotes, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei. E eles passam, eles deviam estar no templo nessa altura do campeonato, eles deviam estar no templo ensinando, instruindo as pessoas novas que estão chegando no templo, mas não.
Eles fazem questão de sair de Jerusalém, ir para Gólgota, para o Calvário, para quê? Para ridicularizar Jesus. Eles vão lá, em vez de mostrar misericórdia, em vez de oferecer oração, em vez de se arrepender, eles ridicularizam Jesus. Eles zombam de Jesus. Triste coisa. Diz ali, zombavam dele. Marcos 15, 31. Zombavam dele. Os homens que tinham mais conhecimentos da palavra de Deus, os mestres da lei, os escribas, os peritos na lei do Senhor, os que mais conheciam a palavra de Deus, o que eles estão fazendo? Zombando daquele que eles ensinavam, daquele que eles liam em Isaías 53, o justo sofredor dos salmos. Eles conheciam muito bem, de uma forma bem superficial. Então, eles zombam daquele que eles tanto leram, ouviram e ensinaram. Não bastou condenar Jesus de forma ilegal e injusta, eles querem realmente zombar de Jesus, humilhar ele. Olha o que eles diziam. Zombavam dele, versículo 31, dizendo, salvou os outros. Eles não negam que Jesus fazia milagres. Eles não negam que Jesus fazia milagre. Mas Marcos 3:22 que a gente leu, o que eles falavam? Como que Jesus operava os milagres? Por Beelzebul, por demônios. Eles não negavam que Jesus, mas eles alegavam que os milagres que Jesus fazia era por demônios, por meio de demônios. Olha só, salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. Isso mostra quão a lógica do homem, o raciocínio do homem está enraizado à queda, ao pecado. O homem consegue, é isso que Jesus fala, vocês conseguem ver os sinais do tempo, vocês conseguem ver a nuvem vindo, vocês conseguem usar o seu raciocínio para as coisas naturais, mas vocês não conseguem usar para as coisas espirituais. É isso que eles mostram aqui. Que o que eles deviam raciocinar é que, bom, se ele salvou os outros, ele pode muito bem se salvar. E se ele não está se salvando é por algum bom motivo. Mas eles não pensam assim. Por quê? Porque ele está afetado, está tudo afetado pelo pecado. Desça da cruz, olha o que eles falam, versículo, desça da cruz para que o vejamos e creiamos. Quão perverso é o coração. Eles querem um reino, eles querem um rei, mas sem o quê? A cruz. Como muitos, como muitos. Olha como que eles tentam Jesus, versículo 32 ainda. Desça da cruz para que vejamos e creiamos. Eles tentam Jesus como se Jesus descer, daí a gente vai crer em você. Isso aí, gente, é a incredulidade pedindo por mais sinais. Tem um monte de gente assim, incrédula, e só fala assim, se Jesus fizer mais um milagre na minha vida, eu vou aceitá-lo. Se Jesus fizer mais isso, se Deus operar mais um milagre na minha vida, daí sim eu vou servi-lo. Tem um monte de gente assim, gente. Eu falo para você que Jesus podia muito bem ter tirado aqueles pregos da mão, descido, cuspido fogo da boca dele, queimado aquela cruz, e mesmo assim eles não creriam, eles iam pedir por mais um sinal. O Senhor tenha misericórdia daqueles que ainda estão esperando por mais sinais para começar a servi-lo, a começar a se dar totalmente ao Senhor. E a hipocrisia deles, eles pedem por mais um sinal. Jesus já tinha debatido isso com eles. A gente viu em João 2. O que eles falam? Dá um sinal para a gente acreditar no que você está falando. E o que ele fala? Destruam esse templo. O que vai acontecer? Ele vai ser reconstruído, ele vai ser levantado de novo. Abre a Bíblia de vocês em Mateus. Esses homens estão pedindo por mais sinais, e Jesus já falou para eles sobre isso, sobre sinais. Mateus 12. Para ver a hipocrisia desses homens, a cegueira, o adultério espiritual, a perversidade deles. Mateus 12, olha lá, começando no versículo 38. Então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: Mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Jesus respondeu: uma geração perversa e adúltera pede por um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas.
Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Agora vai para Mateus 16. Já falou para eles qual é o sinal que ele vai dar. Mateus 16, começando no versículo 1. Os fariseus e os saduceus aproximaram de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhe mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu. É aquilo que eu falei. A mente do homem caído interpreta bem as coisas naturais, mas as coisas espirituais, sem condição. Por isso que ele fala, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-os. Interessante que ele chama aquela geração de geração perversa e o quê? Adúltera. Citando o salmista, que se refere a que geração? Geração do deserto, né? No Êxodo, que não entrou na terra prometida. Então o que Jesus está falando é que aquela geração ali é tão perversa e tão adúltera como a que foi condenada no deserto. E o que ele fala? Qual que é o sinal que ele vai dar? É ele descer da cruz? Não, mas ele vencer a cruz. Esse é o sinal que ele vai dar. Não é descer da cruz, mas vencer a cruz. Ele precisava morrer, e o sinal que ia ser dado ia ser a ressurreição dele. E quando esse sinal foi dado, eles acreditaram? Mateus 28, vamos lá, Mateus 28. Pessoal, dá mais um sinal e a gente vai crer em você. O Senhor falou, o único sinal que eu vou dar vai ser a minha ressurreição. Mateus 28, começando no versículo 11. Mateus 28, 11. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes, olha eles lá, tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes, vocês devem declarar o seguinte, os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo, enquanto estávamos dormindo. Olha lá, o sinal foi dado, e o que eles fazem? Rejeitam. Eles fazem propina. Oh, peraí, não. Vamos falar que os discípulos dele vieram aqui e roubaram. Não vai acreditar. Não vão acreditar esses homens. Eles pedem por sinais, enquanto na verdade eles deviam estar pedindo por misericórdia. Essa é a verdade, eles deviam estar pedindo por compaixão, eles estão pedindo por sinais. Geração perversa e adúltera. Eles riem, zombam, quando eles deveriam estar chorando amargamente. Olha lá, desça da cruz, versículo 32. Desçam da cruz. Desça da cruz para que o vejamos e creiamos. Eles acreditam que se Jesus fazer um sinal, eles têm poder sobre eles, eles vão ter a capacidade de falar, agora eu creio em você, Jesus. Jesus deixou bem claro, ele podia fazer o que for, e ele podia descer da cruz, como eu falei, podia queimar aquela cruz com fogo da sua boca, matar todos os soldados ali, e mesmo assim aqueles homens não iam crer nele. Porque ele deixou bem claro 2 vezes, João 8, lá está João 8, que a gente falou dele, começando no versículo 44. Jesus deixa claro por que eles não iam crer nele. Independente dos sinais, milagres que ele fizesse. João 8,44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. O que ele está falando? Vocês não creem em mim porque vocês são filhos do diabo. Vocês não são filhos de Deus. Por isso vocês não creem em mim. Então, independente do milagre que ele fizesse, eles não iam acreditar. João 10. Se você tiver com a Bíblia aberta, João 10. Começando no versículo 24. Os judeus se reuniram-se ao redor dele e perguntaram, até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente.
É como se Jesus já não tivesse mostrado. Né? Jesus respondeu, eu já lhe disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim. Olha o versículo 26. Mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então mesmo se Jesus fizesse um outro milagre e descesse da cruz, eles iam crer nele? Não. Eles são de outro aprisco. Eles são do aprisco de quem? Do diabo, do pai deles. Então por mais que Jesus fizesse sinais, eles não iam crer. Mas eles estão tão cegos, tão aprofundado na perversidade, né, na maldade deles, que eles acham que se Jesus descer, eles vão crer. Mas como eu falei, isso é incredulidade pedindo por mais um sinal, para continuar com a incredulidade. Essa cena mostra que até mesmo os homens mais religiosos, que você pode respeitar, Gandhi, Buda, né, Madre Teresa, todos esses, sem a graça de Deus, estão igual a esses homens, no aprisco do diabo, precisam da graça de Deus, precisam da misericórdia de Deus para poder ouvir a voz de Jesus e entender. Quarto grupo, versículo 32. Os que foram crucificados com ele também o insultaram. Isso aqui é para completar as aflições de Cristo. Esse é o quarto grupo. Os que foram crucificados com ele. Esses homens aqui, eles são a escória da sociedade, eles são o lixo da sociedade. As pessoas veem eles como maldição de Deus. Fora da cidade isso daqui. E aí o que eles estão fazendo? Zombando, insultando Jesus. Joe Green, no comentário dele em Lucas, ele fala assim: a humilhação e repúdio para com Jesus são enfatizados de várias formas nesse texto, mas nenhuma é tão desonrosa quanto ser zombado por esses criminosos, por alguém cujo lugar na sociedade já havia sido categoricamente rejeitado. Exatamente isso. Isso aqui é o lixo da sociedade. O que eles estão fazendo? Insultando Jesus, zombando de Jesus. Lucas 23, 39. Lucas 23, 39. Paralelo. Um dos criminosos que ali estavam, pendurados, lançavam-lhe, assim como o povo que passava, lançavam-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Eles falavam. Então o que você tem é dos líderes religiosos, até a nação, até os gentios, soldados romanos, até a escória da sociedade, que são esses homens crucificados. Todos o que? Zombando de Jesus, ridicularizando a crucificação de Jesus. Todos igualmente culpados, alguns com mais conhecimentos, outros com menos, mas todos culpados. Para alguns aquilo é um escândalo, para outros ali é loucura. Mas todos zombam de Jesus, todos ridicularizam, escárnio, zombaria para com Jesus. E tudo isso, gente, isso é importante, que todas essas pessoas estão sendo instrumentos de Satanás para com Jesus. Isso aqui é a boca de Satanás falando para Jesus. Todos esses insultos, todas essas provações, essas tentações, é a boca de Satanás para com Jesus. Porque Satanás nunca quis que Jesus fosse para a cruz. Nunca quis. Ele sabia que na cruz ali ia ser o triunfo de Cristo. Ele nunca quis a cruz. Sempre tentou matar Jesus antes da cruz. Tentou matar quando ele era um bebê, com Herodes. Não conseguiu. Depois tentou matar Jesus logo no começo do ministério dele, em Nazaré. Quando ele prega na sinagoga, eles querem apedrejar Jesus, mas ele consegue escapar. Sempre tentaram matar Jesus. Ele tentou matar, ele usou pessoas para matar Jesus, porque ele não queria a cruz. Ele sabia que a cruz ia ser o triunfo de Cristo. Então Satanás nunca quis a crucificação. Se vocês puderem abrir a Bíblia em Lucas 4, vamos para Lucas 4. Logo após o batismo de Jesus, começando no versículo 1. Aqui a gente vê claramente como Satanás não queria a crucificação.
Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se és o Filho de Deus, manda essa pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. Ele disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Pai da mentira. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e só a Ele preste culto. Versículo 9. O diabo o levou a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Olha o versículo 13. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. Ele foi tentando, ocasiões oportunas. Tentou com Pedro, quando Jesus diz que ele é o Cristo e ele precisa sofrer. O que Pedro fala para ele? De modo nenhum, Senhor. Depois no Getsemane, onde o diabo também tenta ele, para ele parar ali, desistir com essa crucificação, mas é na cruz ali que vem realmente, como diz ali no versículo 13, a ocasião oportuna. É exatamente ali que o diabo tenta, com toda a sua força, toda a sua energia, tirar Jesus daquela cruz. Como eu falei, todos aqueles homens ali, todos que estão zombando de Jesus, são instrumentos, são boca de Satanás. Porque olha só, Lucas 4, olha o versículo 3. Se és o Filho de Deus, se és o Filho de Deus. Versículo 9. Se és o Filho de Deus. Agora vai lá para o capítulo 23 de Lucas. Lucas capítulo 23. Versículo 35. Se és o Cristo de Deus, o escolhido. Versículo 37. E diziam: se você é o rei dos judeus, se você é o rei dos judeus. Versículo 39. Se tu és o Cristo, Almeida corrigida, se tu és o Cristo, igualzinho quem? Satanás. É igualzinho. Se tu és, faça isso. Então o que é? Toda essa blasfêmia, toda essa zombaria, esse escárnio, o que é? A boca de Satanás, tentando Jesus para o quê? Para que ele descesse daquela cruz. Satanás não queria de modo nenhum a crucificação. Mateus 16, 23, voltando àquele relato de Pedro com Jesus. Olha o que Jesus fala para Pedro. Quando ele fala que ele vai precisar sofrer, ser morto. Jesus fala assim para Pedro: para trás de mim o que? Satanás. Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, e não penso nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Porque a rejeição da cruz, sair da cruz, é ideia satânica. Nunca quis a crucificação. A gente viu que Satanás entrou em Judas para acelerar o processo, porque os próprios líderes religiosos falaram: não na Páscoa. Na Páscoa não, porque ele queria acelerar, ele não é onisciente. Ele achou que acelerando o processo ali, Jesus não ia ser crucificado, ia ser julgado de outra forma. Porque ele sabia que na cruz estava o triunfo de Cristo. Isso que Paulo fala em Colossenses 2, começando no versículo 14: cancelou a escrita de dívida que constituía em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Todas essas pessoas aqui sendo usadas por Satanás para tentar Jesus, para que ele descesse da cruz. Desce da cruz.
Desce da cruz. Quão maravilhoso é ver esse Salvador, esse Senhor. Eu garanto que se fosse algum de nós aqui, a gente tinha saído daquela cruz, a gente tinha chamado uma legião de anjos. Como é que você brinca comigo? Você não sabe quem eu sou? É assim que a gente fala? Quem é você para falar assim comigo? Agora você vai sentir, vocês estão brincando? Então eu vou sair da cruz e chamar uma legião de anjos. Não, ele se manteve firme. Isso é o nosso Senhor e Salvador. Se manteve firme em meio a toda aquela tentação. Ah, se você é Deus, sai da cruz, eu vou crer em você. Se você é o Cristo, ungido de Deus, sai daí da cruz. Imagina aquilo no Senhor Jesus, no momento de fraqueza dele, pendurado naquela cruz, na humanidade de Jesus, como aquilo deve ter sido tentador para ele, descer daquela cruz e realmente cuspir fogo da boca, chamar uma legião de anjos e acabar com tudo aquilo. Mas ele se manteve firme. Hebreus 12, abre lá em Hebreus 12. Versículos 1 e 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalhe do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, olha lá, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono. Qual que é a alegria dele? Isaías 53 fala. É o seu povo redimido. É o seu povo redimido. É Isaías 53, versículo 12. Por isso eu lhe darei os muitos, e os fortes lhe será dividido como espólios. A alegria dele de ver a sua igreja com ele. Pela alegria que lhe foi proposta, ele aguentou toda aquela zombaria. Essa é a força de Jesus, pelo amor à sua igreja, por amor a cada um dos seus eleitos. Isso que ele aguenta. Toda aquela zombaria, todo aquele escárnio, toda aquela tentação. Quão maravilhoso é para nós ter esse Senhor. Graças a Deus que ele não desceu daquele mal, daquela madeira amaldiçoada, ficou lá. Que eles queriam, Satanás queria, tentou ele para descer de toda forma. Versículo 33, a gente chega ao fim aqui. Zombaria do Senhor. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho do ímpio, nem segue o seu exemplo, não se assenta na roda do que? Dos escarnecedores, dos zombadores. Zombaria, quando vem do homem, ela é realmente uma reflexão da falta de temor de Deus. Quando o homem zomba, isso mostra realmente, de acordo com o Salmo 1, é realmente a falta de temor de Deus. É isso que a gente tem visto aqui. Todos esses homens sem temor nenhum por Deus. Mas a Bíblia também fala que Deus ri dos seus inimigos. Salmo 37:13. Salmo 37:13. Os ímpios tramam contra os justos e rosnam contra ele. Versículo 13. O Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Ou Provérbios, depois se você quiser ler, anotar, Provérbios 1, do versículo 24 ao 28. É uma passagem muito interessante. Se você colocar ali e tentar fazer a transferência com a crucificação de Jesus, ele fala das pessoas que rejeitam a sabedoria de Deus. Que a sabedoria de Deus, a gente sabe pelo Novo Testamento, é a cruz de Cristo, Cristo crucificado. Eu não vou ler, mas se quiser anotar ali, fala também que o Senhor ri dessas pessoas. Então a Bíblia usa essa linguagem antropomórfica, ou figura de linguagem, de Deus rindo, zombando, para mostrar o que? Que Deus é pecador? Não, mas a soberania dele. Ele usa essa linguagem, figura de linguagem de Deus rindo, zombando, exatamente para mostrar a soberania de Deus. Enquanto os homens perversos estão tramando, o Senhor está sentado e ele faz o que? Ele ri. Porque está tudo aonde? Tudo no plano dele, na mão dele.
E é por isso que eu coloquei esse subtítulo, a zombaria de Deus. Porque olha, vamos para o Salmo 2. Vamos para o Salmo 2, vocês vão entender agora. Salmo 2. Começando no versículo 1. Esse é um salmo messiânico. Que fala do Messias, do Cristo. Começando no versículo 1, Salmo 2, versículo 1. Porque se amontinam as nações e os povos tramam em vão. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra quem? Seu ungido. E dizem, façamos em pedaços as correntes, lancemos de nós suas algemas. Versículo 4. Do seu trono nos céus, o Senhor o quê? Põe-se a rir, dependendo da versão, zombará deles, caçoará deles. Em sua ira os repreende, em seu furor os aterroriza, dizendo, eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte, ali no Calvário. Eu estabeleci o meu rei. Então o Senhor põe-se a rir. E como que ele põe-se a rir? Dando trevas naquela ocasião. Trevas naquela ocasião. Trevas é uma linguagem de que Deus está condenando aquele povo. Trevas no Antigo Testamento aponta para o julgamento de Deus. Deuteronômio 28, 29. Ao meio-dia vocês ficarão tateando as voltas como um cego na escuridão. Falando das maldições do povo de Israel. Amós, para abrir rápido lá nos profetas menores, Amós 8. Começando no versículo 7. O Senhor jurou contra o orgulho de Jacó. Jamais esquecerei coisa alguma do que eles fizeram. Acaso não tremerá a terra por causa disso? E não chorarão todos os que nela vivem? Toda essa terra se levantará como o Nilo. Ele faz referência ao Êxodo. Será agitada e depois afundará como o ribeiro do Egito. Naquele dia, versículo 9, declara o Senhor, o soberano, farei o sol se pôr ao meio-dia, e em plena luz do dia escurecerei a terra. Ao versículo 10, transformarei suas festas em velório. Exatamente isso, é dia de festa. E todos os seus cânticos em lamentação. Farei que todos vocês vistam roupas de luto e rapem a cabeça. Farei daquele dia um dia de luto por um único filho, por um filho único. E o fim dele como um dia de amargura. O Senhor põe-se a rir. Vocês estão zombando do meu filho. Vocês estão fazendo dele um escárnio. E o Senhor ri, porque está cumprindo o plano dele. Ele manda trevas. Assim como não devia ter trevas ao meio-dia, aquele homem santo não devia estar naquela cruz. O mais interessante, Êxodo 10. Êxodo 10. Essa é a última condenação antes da morte. Antes do anjo da morte passar, antes do cordeiro pascal ser morto. Êxodo 10, versículos 21 e 22. O Senhor disse a Moisés, estenda a mão para o céu, e trevas cobrirão o Egito. Trevas tais quais que poderão ser apalpadas. Moisés estendeu a mão para o céu, e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Então, é época de Páscoa, o cordeiro está sendo morto. Antes da morte do cordeiro, trevas, como condenação sobre o Egito. E agora você tem condenação sobre Israel. Eles rejeitaram o meu filho, e eu os rejeito. Essa é a linguagem. Eu amaldiçoo vocês, porque vocês estão fazendo do meu filho uma maldição. Então, no meio do escárnio, da humilhação, da zombaria, para com o filho, o pai, como o Salmo 2 diz, lá do trono dele, põe-se a rir, porque está tudo perfeito no plano dele, exatamente como ele havia planejado. Triste, porque Jesus diz em Lucas 23, quando ele está caminhando para a crucificação, algumas mulheres começam a chorar por ele. Ele vira para as mulheres e fala o quê? Não chora por mim, mas chorem por quê? Por vocês mesmos. Por quê? Porque Deus está abandonando vocês. Deus já abandonou vocês. Era a época, era hora, era o momento de chorar, de se arrepender. O sacrilégio terrível está na frente deles. Eles olham para o sacrilégio e ao invés de se arrepender, o que eles fazem? Zombam dele. Ao invés de rir, tem choro.
É o Filho de Deus pendurado nu ali, sofrendo toda humilhação e zombaria. O que eles mais fazem é caçoada aqui, ela fazia uma piada a crucificação de Jesus. Eu encerro fazendo a seguinte pergunta: por que assim? Por que assim? Por que nu, uma coroa de espinho, sangrando? Não só isso, sendo zombado, humilhado, tentado, pela até escória da sociedade, aqueles dois crucificados ali com ele. Por quê? Por que envolto de dois criminosos e não envoltos de anjos? Por que ele não morreu? Ao invés de blasfêmias e palavrões, ao som de anjos cantando. Por que não? Três motivos. Primeiro, para mostrar quão assombroso é o pecado. Para mostrar quão assombroso é o pecado. Toda aquela zombaria. Você tem homens de todas as classes sociais, étnicas, tudo ali, mostrando quão pecador é o homem e quão carente da graça de Deus ele é. Porque para todo homem não regenerado, a cruz é o que? É loucura, é escândalo. Vai conversar com uma pessoa não crente, um não cristão, que ele precisa crer, ele precisa ter fé que Jesus foi crucificado, que foi amaldiçoado por causa de todos os pecados daquela pessoa. Ele vai rir de você. Ele vai rir de você. Que Deus se fez homem, morreu numa cruz por mim, para me salvar. Não, eu sou bom, não preciso disso. Realmente mostra quão depravado é o homem. Todos ali rindo, é exatamente isso, vendo a cruz como uma piada. É isso que a gente vê hoje. A gente vê as pessoas brincando, fazendo piadas de Jesus crucificado, porque é assim como o homem vê. É assim como Paulo fala em Filipenses 3. São inimigos da cruz. São inimigos da cruz. Então por quê? Por que ele morreu assim, sendo zombado, com escárnio? As pessoas vomitando insultos e palavrões sobre ele, para mostrar a situação do homem. Primeiro. Segundo, Jesus morreu dessa forma para mostrar que toda a ira de Deus estava sobre ele. Toda a ira de Deus estava sobre ele. Todo esse escárnio, essa zombaria, como eu falei, no Antigo Testamento, é uma clara demonstração da ira de Deus. Se você estiver anotando, Salmo 39, versículo 8, Salmo 44, então Salmo 39, 8, Salmo 44, versículos de 13 a 16, Salmo 44, de 13 a 16, Salmo 79, versículos 4 e 5. Você vai ver claramente ali que quando Deus entrega alguém a julgamento, a ira, essa pessoa recebe escárnio, zombaria e humilhação. Então essa é a imagem de Jesus. Por quê? Por que não anjos cantando e o levando nas nuvens? Por que sendo lançado insulto, blasfêmia, palavrão? Exatamente para mostrar que toda a ira de Deus estava sobre ele. O que a ira de Deus estava fazendo ali? Romanos 8,3, a gente viu durante essa semana aqui. Condenando o nosso pecado na carne de Jesus. Precisava receber toda a ira de Deus. Não meia ira, não ira parcial, mas toda a ira de Deus. Trazer perdão para nós. Não é uma morte vicária, ele recebe a ira que era nossa. Mas não foi só vicária, foi exemplar. Esse é o terceiro motivo. Por que Jesus foi zombado, humilhado naquela cruz? Para deixar um exemplo para nós cristãos. Não foi só vicária, foi exemplar também. Exemplar também. Exemplo do que, Guga? Abre a Bíblia de vocês em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2. Se esquecer de tudo, que pelo menos lembre disso. Tão prático na nossa vida. Para nos deixar um exemplo. 1 Pedro, capítulo 2, começando no versículo 21. O contexto aí é de sofrer por fazer o bem. Para isso vocês foram chamados. Esse é o chamado de Deus. As pessoas não gostam desse chamado. Pois, essa é a razão do chamado. Também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Versículo 23. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças,
mas entregava-se àquele que julga com justiça. Quantas vezes a gente é insultado, né? Quantas vezes as pessoas falam alguma coisa para nós, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Revidar. Revidar com palavra. Tem muito cristão que acha bonito isso. Eu acho bonito. Comigo é assim, falou, recebe, estroco. Não. Ele morreu para deixar um exemplo para nós. Todos nós precisamos ser lembrados disso. Todo aquele escárnio, toda aquela zombaria, que possa realmente estar lá na sua mente, no seu coração, quando você for zombado, escarneado, humilhado, você lembrar de Jesus. Lembrar de 1 Pedro 2. Tá? Não se orgulhar em ser rápido em responder a provocações dos outros. Para deixar um exemplo de humildade, Filipenses 2, versículo 8: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Humildade. Exemplo para todos nós. Ele mesmo falou em Marcos 8, versículos 34 e 35, que para ganhar a vida, o que é preciso? Perder. Para você salvar a sua vida, você precisa perdê-la. E ele mostra aqui. Ele mostra exatamente isso. Primeiro, para salvar, para nos salvar. Então ele morre. Como que aquela equação dele estava errada? Não, ele precisava morrer para salvar os pecadores. E fica a prática para a gente também. A gente olha Jesus sendo zombado, humilhado, e entender que é isso. A gente precisa realmente morrer para ganhar a vida. Maravilhoso é a cruz. Quanta coisa tem, quanta coisa tem. No final desse estudo, o que mais me alegrou, meu coração mais transbordava, era de alegria em ver o meu Senhor ali, totalmente humilhado, zombado, ridicularizado, e firme e forte pela alegria que lhe foi proposta, que era ver eu, um pecador, ao lado dele. O que é isso? Que amor é esse? Quão grande amor é esse? A gente encerra lembrando que essa voz satânica continua hoje com força total, falando de que não é necessária a cruz. Para alguns fala, essa voz satânica diz que não é necessário Jesus crucificado, todos os caminhos vão levar ao céu. E para outros, principalmente dentro da igreja, é que você não precisa negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Então essa voz satânica continua. Você não precisa negar a si mesmo e tomar a cruz. Não. Que a gente possa estar mesmo o capacete da salvação, que a gente possa estar realmente enraizados nas verdades do Calvário para a nossa vida. Amém? Maravilhosa essa história. Maravilhosa essa história. Se o Senhor permitir, a semana que vem a gente vai para o dia e para a hora que Deus morreu na cruz por nós.